O cachorro avançou com os dentes à mostra, mas não era o cão da família. Era um impostor treinado para matar. O som do rosnado ainda vibrava no peito de Lúcia, enquanto ela tentava entender como ninguém naquela casa tinha percebido a diferença. O sol atravessava os vitrais da mansão, espalhando manchas de luz pelo chão de mármore polido, mas nada naquela cena brilhava tanto quanto o perigo escondido sob o pelo do animal. Para qualquer pessoa distraída, era apenas Thor correndo atrás do menino no jardim. Para Lúcia, porém, bastou um único segundo para sentir o descompasso. Aquele não era o olhar de um cachorro de família. Era o olhar de um bicho que cresceu longe de carinho, moldado por medo, fome e ordens sussurradas por mãos sujas. Ela respirou fundo, tentando recuperar o ar que o susto lhe arrancara, e caminhou para dentro da casa com o uniforme azul ainda úmido de suor. Lúcia sempre andava devagar, não por preguiça, mas porque aprendera que quem passa rápido demais perde detalhes essenciais. E naquela mansão, eram os detalhes que gritavam a verdade. O cheiro de flores caras misturado ao perfume doce da dona da casa, as janelas perfeitamente alinhadas, a mesa impecável esperando convidados. Tudo parecia ensaiado demais, bonito demais, silencioso demais. Silêncio. Aquele era o verdadeiro sinal. Desde pequena, Lúcia aprendera a distinguir silêncios. O pai, adestrador da polícia ambiental, ensinara que os cães falavam mais com o corpo que com o latido, e que havia 3 tipos de rosnado: o do medo, o da raiva e o que misturava os dois. O terceiro, dizia ele, é o mais perigoso, aquele que anuncia algo prestes a explodir. E foi exatamente esse som que Lúcia ouvira pela primeira vez naquela manhã. Agora, enquanto passava o pano pela porta de vidro que dava para o jardim, algo nela travou. Gabriel corria rindo, como sempre, os passos pequenos afundando na grama. O sol fazia o menino parecer até maior, mas seus olhos, inocentes demais, não percebiam que o animal ao seu lado estava rígido demais, atento demais, pronto demais. O falso Thor não abanava o rabo, não acompanhava o menino com leveza. Não tinha o brilho manso de quem cresce junto com uma criança. Era um corpo em alerta constante, carregando um instinto que não pertencia àquela casa. Algo queimou dentro de Lúcia. Um aperto, um aviso, um não, que começou no estômago e subiu até o peito. Ela segurou a respiração, ouvindo o som do vento misturado ao passo do cachorro, e de repente tudo pareceu lento demais, claro demais, perigoso demais. A mansão inteira funcionava como uma máquina perfeita. Risos vindos da varanda, bandejas sendo preparadas na cozinha, celulares tocando com vozes apressadas. Mas ali, naquele ponto exato do jardim, a harmonia se quebrava. Lúcia sentia, nos ossos, na pele, na memória, que havia algo terrivelmente errado. E talvez fosse o único ser humano naquele lugar capaz de perceber. O uniforme azul colado ao corpo, o pano ainda molhado na mão, o coração acelerado. Nada disso apagava o fato de que ela conhecia cada cheiro, cada gesto, cada mudança de postura de um cão. E aquele ali não era o Thor. Nem mesmo perto disso. Porque às vezes a ameaça não vem na forma de um estranho. Às vezes ela veste o rosto de quem você ama e se esconde sob o pelo de quem você acha que conhece. O rosnado veio como uma lâmina fina cortando o ar, curto, contido, forte demais para ser um aviso e suave demais para ser um ataque completo. Um som que Lúcia não ouvia desde os dias em que acompanhava o pai nos treinos da polícia ambiental. O corpo dela reagiu antes mesmo da mente entender. A pele arrepiou, o braço congelou no ar, o pano escorregou dos dedos. Do lado de fora, Gabriel jogou a bolinha novamente, rindo com a naturalidade de quem acredita que o mundo é um lugar seguro. O falso Thor não se moveu como antes. O rabo permaneceu imóvel. O corpo, inclinado. O pescoço, rígido como madeira prestes a quebrar. As orelhas baixaram 1 milímetro, o suficiente para quem sabe ler sinais silenciosos. O segundo rosnado veio mais grave, arrastando uma vibração áspera que parecia arranhar o vidro da porta. Foi ali que o pai dela, como um fantasma carinhoso, pareceu soprar dentro da memória,
Quando o som falha, observa os olhos. Ela observou, e o que viu fez o estômago girar. Os olhos do animal não tinham o brilho manso do verdadeiro Thor. Não tinham história nem afeto. Eram rasos, escuros, treinados. Olhos de quem aprendeu a atacar primeiro e pensar depois. Gabriel, ela sussurrou, mas a própria voz se perdeu no barulho da fonte. O menino se agachou para pegar a bolinha que tinha rolado mais longe. A grama amassou sob o joelho dele. O cachorro deu um passo, depois outro. Silencioso demais, controlado demais. Um predador caminhando sobre lã. Lúcia sentiu o coração subir para a garganta. Deixou o pano cair no chão e correu. Não houve tempo para pensar, não houve tempo para pedir permissão ou gritar por ajuda. O mundo pareceu estreitar ao redor dela, como se o corredor inteiro se transformasse em um funil, levando direto para o jardim. Cada passo era uma pressão no peito, cada respiração um golpe de calor na cabeça. Ela empurrou a porta com tanta força que o vidro vibrou. "Gabriel!", gritou dessa vez com o desespero atravessando a voz. O menino virou o rosto apenas por curiosidade infantil, não por medo. O cachorro não. Ele ouviu o grito como um estalo. A tensão acumulada nos músculos finalmente encontrou saída. Ele avançou. Foi rápido. Rápido demais. O corpo do animal cortou o ar como uma flecha viva, as patas levantando pequenas explosões de terra. E tudo o que separava Gabriel daquele salto era o instinto de uma mulher que nunca fora valorizada por ninguém naquela mansão, mas que naquele segundo se tornou a única vida adulta capaz de impedir uma tragédia. Lúcia se lançou na frente do menino com uma força que desconhecia. Um movimento bruto, desesperado, nascido de um reflexo antigo. Proteger primeiro, entender depois. O impacto do pulo do cachorro não veio, ainda não. O apito preso ao bolso do uniforme tocou sua costela enquanto ela se movia. Era como se o objeto implorasse para ser usado. O mesmo apito que o pai colocara na mão dela quando ela ainda era criança, dizendo: "Se o dia ficar escuro demais, sopra isso. Sempre vai ter alguém que escuta." Ela sentiu o metal frio entre os dedos. E antes que o animal completasse o ataque, ergueu o apito até a boca. O som agudo rasgou o jardim, atravessando folhas, janelas e até o silêncio arrogante da mansão. O falso Thor hesitou por um único segundo. Mas um único segundo é suficiente para mudar destinos. Lúcia agarrou o braço de Gabriel e o puxou para trás, tropeçando na própria perna, caindo com o menino sobre a grama. O cachorro avançou novamente, agora confuso, rosnando alto, a baba caindo dos dentes expostos. Foi aí, no meio do caos, que Lúcia olhou para ele de perto e teve certeza absoluta. Aquele animal não pertencente àquela casa, e alguém tinha colocado ele ali. A respiração dela ficou curta. As mãos tremiam. Não era apenas medo. Era reconhecimento. Um pressentimento pesado como pedra. Alguma coisa naquela mansão não estava só errada. Estava armada. E Lúcia tinha acabado de pisar no primeiro fio dessa armadilha. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. A respiração de Lúcia ainda estava presa no peito quando o falso Thor foi finalmente puxado de volta pelo funcionário que segurava a coleira como quem segura uma corda prestes a arrebentar. O homem tremia, os olhos fugindo dos dela como se o próprio chão fosse mais digno de confiança. O rosnado do animal continuava baixo, contínuo, insistente, um tipo de ameaça que não precisava de dentes para machucar. Bastava existir. Lúcia abraçou Gabriel com tanta força que sentiu o riso infantil do menino morrer aos poucos, dando lugar ao silêncio assustado que só aparece quando a inocência entende que o mundo pode ser cruel. Ela tentou se acalmar, mas o corpo não obedecia. A pele suava frio. A garganta ardia. Havia algo dentro dela que não queria parar de tremer. Uma intuição bruta, instintiva, que sempre salvou mais do que palavras poderiam. Quando levantou o rosto, encontrou Verena no alto da escada do terraço. A luz refletia no vestido caro, e por trás do sorriso hábil, havia algo rígido demais no olhar. Não era surpresa, não era medo, era
cálculo. Lúcia sentiu o estômago queimar. Verena desceu devagar, como quem pisa em palco, a postura impecável, as unhas feitas brilhando mais do que o sol. Parou diante da cena com uma mão teatral sobre o peito. "O que foi isso, pelo amor de Deus?" perguntou, mas o tom era doce demais para ser verdadeiro. Lúcia não respondeu imediatamente. Ela observou. E observou muito bem. A ponta da boca de Verena tremia levemente, não de nervoso, mas de contenção. O tipo de tremor que só aparece quando alguém tenta disfarçar satisfação. "Foi você", pensou. E o pensamento veio tão nítido que parecia alguém falando dentro dela. O funcionário puxava o falso Thor cada vez com mais força, e quanto mais recuava, mais evitava olhar para Lúcia. Mãos trêmulas, respiração acelerada, a coleira ajustada demais para ser nova, a pata suja de terra preta como graxa de portão. Cada pequeno detalhe era um grito que só ela parecia ouvir. "Gabriel, entra, meu amor", murmurou, passando a mão no cabelo do menino. Mas antes de sair, o menino tocou o focinho do falso cachorro com inocência infinita, como quem tenta entender por que um amigo de 4 patas tentou feri-lo. O animal hesitou por meio segundo e rosnou de novo. Foi aí que Lúcia teve certeza. Não era um acidente, não era confusão, não era mau humor de animal, era obediência. Alguém tinha treinado aquele bicho para atacar, e isso significava que alguém tinha planejado tudo. No resto do dia, a casa retomou a rotina com uma rapidez perturbadora. Garçons organizando bandejas, seguranças fechando portões, convidados sussurrando explicações baratas sobre susto e mal-entendido. Mas para Lúcia, nada voltou ao normal. Cada passo ecoava estranho, cada porta parecia esconder algo, cada sombra se alongava demais. E foi nessa nova sensibilidade que ela reparou. O portão lateral tinha riscos recentes, como se alguém tivesse forçado a fechadura. Havia marcas de pegadas secas perto do canteiro, uma coleira solta na borda do galpão, e à noite, o som abafado de alguém caminhando onde não deveria. Lúcia se viu andando pelo corredor escuro com o coração apertado, os passos leves, a lembrança do pai pulsando dentro dela como um aviso antigo. "O perigo chega disfarçado, filha. O que faz mal nunca aparece de frente. Ele vem de lado, coberto de silêncio." No jardim, pela fresta da cortina, viu o funcionário carregando um saco grande nos ombros, iluminado apenas pela lanterna tremida que mal vencia a escuridão da noite. Ele olhava para trás o tempo todo, como quem sabe que está fazendo algo proibido, como quem teme ser descoberto. Ali, escondida na sombra, Lúcia sentiu o corpo inteiro dizer a mesma coisa. Eles estão escondendo alguma coisa, e estão fazendo isso agora. A garganta secou, as mãos formigaram, mas ela não recuou, porque quando uma mentira é grande demais, ela deixa rastros, e Lúcia começava a enxergar todos. E você? O que faria no lugar dela? Conta aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensou nesse momento. A casa inteira parecia respirar por conta própria naquela noite. Um tipo de silêncio denso, pesado, que deixava até o ar mais difícil de atravessar. Lúcia caminhava com passos lentos pelo corredor que levava ao escritório do milionário. Cada detalhe, o relógio de parede e o tapete macio, o cheiro de madeira encerada, parecia diferente, como se a mansão inteira estivesse avisando que algo estava prestes a romper. Ela trazia o envelope nas mãos. Nele, as fotos, o vídeo, os pelos recolhidos do canil, o frasco suspeito encontrado na mesa de ração. Tudo que junto desenhava a verdade que ninguém naquela casa queria enxergar. O peso do papel era leve, mas o peso da decisão, não. Esse doía nos ossos. Quando abriu a porta do escritório, encontrou Guilherme sentado atrás da mesa, os olhos cobertos de cansaço. Ele levantou a cabeça devagar. "Lúcia, aconteceu alguma coisa?" Ela não respondeu com palavras. Colocou o envelope sobre a mesa. Depois, empurrou para ele de forma firme, quase dura. A mão tremia, mas não de medo. Tremia de certeza. Guilherme abriu o envelope sem pressa,
como quem teme confirmar aquilo que já suspeita. Primeiro a foto da coleira trocada, depois as marcas do portão. As imagens noturnas do funcionário entrando pelo jardim. O vídeo gravado escondido, Verena entregando um envelope ao mesmo homem, dizendo palavras que nenhum neto deveria ouvir da própria avó. O impacto fez o ar sumir da sala. Isso, ele murmurou, isso não pode ser verdade. É, Lúcia respondeu, simples, a voz baixa, firme, quebrada de verdade. Um silêncio espesso tomou o ambiente. Guilherme respirou fundo, mas não conseguiu se recompor. Era como se cada prova estivesse arrancando um pedaço dele. Foi então que a porta se abriu, e Verena entrou. O salto fino ecoou no chão de madeira. Ela caminhou com a postura elegante de sempre, o queixo erguido, o perfume forte preenchendo a sala como veneno doce. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com um sorriso frágil. Guilherme virou o rosto devagar. O olhar dele não carregava raiva. Carregava algo pior. Reconhecimento. Dor misturada com negação. Um filho vendo quem a mãe realmente era. "Mãe?" ele disse, a voz falhando. "O que é isso?" Ele ergueu a foto na direção de Verena. O sorriso dela tremeu apenas 1 centímetro. Mas para Lúcia, que observava tudo em silêncio, aquele centímetro foi uma confissão inteira. "Montagem", ela disse rápido demais. "Essa mulher quer me destruir." Lúcia deu um passo à frente. "Eu salvei o seu neto. O cachorro que atacou ele não era o Thor. E a senhora sabe disso." Verena abriu a boca para protestar, mas Guilherme a interrompeu. "Mãe, você ordenou isso?" Silêncio. Um silêncio que rasgou o ar, mais violento do que qualquer grito. O rosto de Verena endureceu. Os ombros deixaram cair a máscara. A verdade apareceu no olhar dela, fria, orgulhosa, calculista. E foi ali, naquele segundo exato, que tudo mudou. "Eu fiz o que precisava", ela disse por fim. "Era pro bem da família. Você sabe que seu filho nunca deveria ter nascido." Guilherme perdeu o fôlego. Lúcia sentiu o estômago virar ao ouvir aquilo. Era pior do que imaginava. "Você tentou matar o seu neto", ele sussurrou, com a voz quebrada, sem força. "O meu filho." Verena não respondeu. Não precisava mais. A verdade estava inteira ali, exposta, crua, sem disfarces. Lúcia deu um passo atrás. Sentiu que aquele momento não era só do Guilherme. Era do menino, do cachorro, da família inteira que quase foi destruída. Era dela também. Era o fim da mentira. E o começo de algo que ninguém mais conseguiria parar. Se essa virada te arrepiou ou te chocou, curte esse vídeo agora. Isso mostra que essas histórias estão te tocando. A palavra neto ainda pairava no ar quando Verena finalmente deixou o escritório escoltada por 2 seguranças. A porta bateu com um som seco, mas o silêncio que ficou depois foi muito mais ensurdecedor. Era o tipo de silêncio que não se instala na casa, se instala dentro das pessoas. Guilherme permaneceu parado no meio da sala, sem conseguir sentar, andar ou sequer fechar a boca. Ele parecia fragmentado, como se cada parte do corpo estivesse tentando entender uma verdade diferente. A mão dele tremia ao segurar a foto da coleira trocada. Era uma tremedeira que não vinha do frio, mas do choque, do horror, da culpa tardia. Lúcia ficou alguns passos atrás, respeitando o espaço, mas sentindo o peso daquele momento caindo sobre ela também. Era como se o chão da mansão tivesse ficado mais pesado, mais denso, como se carregasse séculos de segredos que agora começavam a escorrer pelas frestas. O cheiro da sala parecia diferente. Antes, madeira cara e perfume fino. Agora, cheiro de coisa quebrada, cheiro de verdade exposta. Guilherme finalmente falou, mas a voz veio baixa, arranhada. "Eu não sei como, não vi isso." Lúcia não respondeu de imediato. Ela sabia que existe um tipo de dor que não se consola com palavras, só com silêncio. E com tempo. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos, a respiração descompassada. Ela... a minha mãe. Ele engoliu seco. Como alguém é capaz de fazer isso com uma criança? Lúcia olhou para ele, e nos olhos dele havia algo que nunca tinha visto antes.
a queda completa de uma crença, a morte de uma confiança. Tem gente que ama mais o poder do que a própria família, doutor, disse finalmente, sem dureza, mas sem suavidade falsa. Às vezes o amor que a gente acha que recebeu nunca existiu de verdade. Guilherme sentou-se como se as pernas não conseguissem mais sustentar o peso da revelação. Ele ficou ali, curvado, respirando como quem tenta aprender de novo a ser pessoa. Lúcia se aproximou devagar. O Gabriel tá no quarto com a babá. Ele tá bem, só precisa dormir um pouco. A simples menção ao filho fez os olhos de Guilherme encherem de lágrimas. Ele virou o rosto para longe, tentando não deixar que caíssem. Eu falhei com ele, Lúcia, ele murmurou. Ele podia ter morrido. O meu filho... A voz falhou de novo. Ela respirou fundo. Não como quem busca ar, mas como quem busca firmeza. O que importa é que não morreu. E que a verdade está aqui. Ela tocou no envelope agora amassado sobre a mesa. Agora o senhor vê como as coisas realmente são. Guilherme assentiu lentamente. Cada movimento parecia doer. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. A luz do abajur lançava sombras longas na parede, criando uma sensação de que tudo ali tinha envelhecido de repente. A casa, as lembranças, o próprio ar. Foi então que uma porta distante se abriu e passos pequenos ecoaram pelo corredor. Gabriel apareceu na entrada do escritório com os olhos inchados de tanto chorar, segurando o brinquedo preferido contra o peito. Papai! Chamou baixinho. Guilherme levantou como pôde, abriu os braços. O menino correu até ele, se aninhando no colo do pai como se quisesse desaparecer dentro dele. Lúcia observou de lado. A cena era bonita, mas dolorosa. A ferida estava ali, crua. Não iria se fechar tão cedo. Quando Gabriel finalmente adormeceu no ombro do pai, Guilherme levantou o olhar para Lúcia. Havia gratidão, havia dor. Havia um pedido de desculpas que ele ainda não sabia como formular. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer. Lúcia tentou sorrir, mas era um sorriso cansado. Um sorriso que entendia mais do que dizia. Ela recolheu o envelope de provas, guardou perto do peito e caminhou até a porta. A história ainda não tinha acabado, mas, pela primeira vez, existia luz entrando por alguma fresta. Antes de sair, porém, ela parou e disse com voz baixa: Se o senhor precisar, estou aqui. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever se ainda não for inscrito. Esses gestos fortalecem muito o nosso trabalho, especialmente em histórias tão intensas como essa. A casa demorou semanas para parar de ecoar o mesmo silêncio pesado daquele dia. Mesmo vazia, mesmo depois de Verena ser levada pela polícia, e mesmo depois de todos os funcionários se afastarem com medo de serem arrastados junto pelo escândalo, a mansão parecia guardar um fantasma próprio. E, de certa forma, guardava mesmo. O fantasma de tudo que foi escondido por tempo demais. Mas a rotina, ainda que ferida, começou a se reorganizar. Guilherme agora caminhava mais devagar pelos corredores. Não era mais o homem distraído que vivia atrás de compromissos e viagens. Havia algo novo na postura dele, uma espécie de humildade dolorida, como se carregar a culpa fosse também carregar um aprendizado. Gabriel, aos poucos, voltava a rir. Não aquele riso largo que atravessava o jardim, não ainda, mas um riso pequeno, tímido, que já era prova de que o medo estava cedendo espaço para a infância outra vez. Quando o verdadeiro Thor foi encontrado e voltou para casa, mancando um pouco, mas vivo, o menino abraçou o cachorro com tanta força que parecia costurar o mundo de volta no lugar. E naquele abraço, algo dentro de Lúcia finalmente amoleceu. Ela estava ali, no canto da sala, observando pai e filho, e percebeu que já não pertencia mais àquele lugar. Tinha feito o que precisava fazer. Tinha visto o pior e tinha lutado como ninguém jamais esperava que uma simples faxineira lutasse. E agora compreendia que há uma hora em que a gente precisa partir, não por fuga, mas por conclusão. Na noite anterior à sua saída, Lúcia arrumou a mala pequena que sempre manteve escondida no fundo do armário. O uniforme azul dobrado com cuidado, o apito do pai pendurado no pescoço.
E o envelope de provas, agora vazio, guardado como lembrança de que verdade também pesa, mas liberta. Ela caminhou pelo corredor e passou a mão nas paredes que um dia brilhou com tanto esforço. Sorriu. Aquele brilho nunca foi dela, mas a coragem, essa sim. Quando despediu-se de Gabriel, o menino segurou seu braço com força e perguntou com a voz fraca: "Tia Lúcia, você volta?" Ela se ajoelhou, segurou o rostinho dele entre as mãos e disse: "Quando você sentir medo, sopra o apito. 3 vezes. Eu vou ouvir de onde estiver." O menino sorriu, aquele sorriso pequeno mas sincero, e a abraçou como quem abraça um porto seguro. E talvez Lúcia fosse exatamente isso, um porto seguro para quem o mundo insistia em deixar vulnerável. Nos dias seguintes, a cidade começou a falar dela como quem fala de um milagre. A faxineira que desmontou um plano, salvou uma criança e expôs o que ninguém imaginava. O nome dela virou manchete, assunto de padaria, de rádio, de esquina. Mas quando perguntavam o que ela achava de tudo isso, Lúcia apenas dizia: "Fiz o que Deus mandou." E essa frase carregava mais verdade do que qualquer documento. Algumas pessoas nascem para carregar medalhas, outras nascem para carregar coragem. E no fim, é sempre a coragem que muda o mundo. Você que está me ouvindo agora, talvez também tenha passado por algo que te obrigou a ver as pessoas de outro jeito. Talvez tenha descoberto que alguém que parecia seguro não era, ou talvez tenha sido você quem teve que ser forte por alguém. Se foi, então essa história também fala de você, porque a verdade é que nem toda batalha é barulhenta. Muitas são travadas no silêncio, com medo, com dúvida, com o coração apertado. E é nessa hora que pessoas como Lúcia fazem sentido. Elas lembram a gente que não é o dinheiro, não é o nome, não é o status, é o coração que define quem somos quando tudo escurece. E se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Obrigado por me acompanhar até o final, de verdade. Se quiser continuar caminhando comigo, tem outro vídeo te esperando logo aqui do lado. Talvez ele também encontre você onde você estiver agora. E lembra, você não está só, nunca esteve.